quarto sorteio do Mandacaru da Sorte tem 4 motos Honda Pop 110 e 0 km mais 5 mil reais só pra você. E ainda tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil e 10 prêmios e 500 reais no Giro da Sorte. Isso custa 5 reais. Vá correndo comprar o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. Campeonato Norte e Nordeste de Criação do Cão Pastor Alemão 2021. É no sábado, dia 23 de outubro, às 9 da manhã, no Campo da Águia, em Garanhuns, com as presenças do juiz de adestramento Isaías Nascimento, os figurantes Álvaro Amazonas e Charliton de Oliveira, o juiz Sérgio Luiz Felipeto, juiz internacional de criação e seleção da raça Pastor Alemão, titular do Canil Vale da Neblina, do Rio Grande do Sul. Faça já sua inscrição ao valor de R$60 pelo e-mail nortenordeste2021@gmail.com. Mais informações, ligue DDD 87, número 98861-2333. Campeonato Norte e Nordeste de Criação do Cão Pastor Alemão 2021 em Garanhuns. Participe! Uma realização CBPA, Clube Brasileiro do Pastor Alemão, representante no Brasil da VUSV, órgão mundial da raça, sediado na Alemanha. Apoio ADT, meio de campo, eventos esportivos, ração Fórmula Natural, Betnil, NexGuard Spectra e Sintec. CYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo, Garanhuns, Pernambuco. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:02 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia, comportamento. Hoje, nesta quinta-feira, dia 21 de outubro, aqui na 102.3, o Quarto Poder, sempre trazendo as melhores notícias, política, economia e comportamento, e às vezes um pouquinho de moda, porque a elegância é com ele, meu amigo. De segunda a sexta, ele comigo, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Rapaziada, só você para parar com esse negócio de moda, não tá dando certo, não. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes, boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Lembrando mais uma vez, pessoal, que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então a gente vai estar em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer. Estamos lá no YouTube também, né, Matheus? Umas 2 horas da tarde o Matheus coloca todas as entrevistas. 12h30, para eu 12h30. comer um pouquinho melhor. Acho que ele tá almoçando muito tarde. Esse dia foi de 4 horas da tarde o vídeo, não gostei não. Aí você pode aproveitar e ver todas as entrevistas, tanto a de hoje, né, que vai acontecer, como as anteriores. Mas quer dizer que Lajedo dominando aqui agora? Lajedo. Pessoal, os lajedenses aí. Já mandar um abraço pro pessoal do Lajedo que tá nos escutando. O nosso amigo lá da pizzaria... Luiz Vilaça, né? Amigo da gente. Prefeito, Erivaldo Chagas. A Casa Nostra. A Casa Nostra, a pizzaria. Isso. Vamos da máfia italiana. De bola. O pessoal do Lajedo é criativo, uma cidade muito receptiva. Estivemos lá na última quinta-feira. Isso. E olha, quem quiser saber o entrevistado de hoje, tá? A gente só vai anunciar logo, mas quem quiser saber antes, é só ir na nossa rede social, Matheus. Como é mesmo? No Instagram, mais fácil, QP Quarto Poder. Você vai olhar lá, vai estar lá. Ele é presidente de uma Câmara Municipal importante, se eu posso deixar claro, de uma das políticas mais aguerridas aqui do nosso estado. Ele gosta de disputar, porque ele já preside essa Câmara com mais de uma oportunidade, tá? A gente vai tocar nesses pontos, vamos falar como é que é a habilidade política. Surgem várias histórias políticas e dentro delas tem personagens importantes para o nosso agreste. E ele é um deles, está se consagrando como uma grande liderança, tá? Bom ficar de olho, porque lá atrás o Quarto Poder entrevistou ele, buscou entender como é que
a política se dá aqui no Agreste Meridional e ele sabe os caminhos, Olha, 12h04, nós vamos a um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado conosco, Quarto Poder, a 102.3. 12h04. Quarto Poder. Em Gravatá, todo mundo ouve Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAAP. Enfrentando a pandemia, a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco promoveu ações para minimizar ao máximo os danos sofridos pela advocacia. Além de oferecer máscara e álcool gel, a CAP distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas para advogados e advogados de todo o estado, além de oferecer auxílio financeiro para aqueles que comprovadamente precisaram de apoio naquele momento. No nosso site, você confere os serviços e benefícios. Acesse www.caap.org.br. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. 12h06, estamos de volta na melhor, meu amigo, na Rádio Marana 102.3 FM. E antes de mais nada, a gente tá sofrendo um calorzinho, meu amigo. O calor chegou em Garanhuns, mas nós vamos ouvir para a região Nordeste inteira. Poliana Fontinelli traz para nós tempo e temperatura nesta quinta-feira e aponta, tá? Previsão de temporais. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Na quinta-feira, 21 de outubro, temporais ganham força e se espalham de forma abrangente no centro-oeste e sul da Bahia e no extremo sul do Maranhão e Piauí. Tempo firme apenas no interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Nas demais áreas, chove à tarde. A temperatura varia entre 18 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 29,6 graus. Olha, pro carioca tá leve essa temperatura, mas para nós aqui em Garanhuns, meu amigo, não dá não, viu? Só com carnavalzinho. Ô, Arnaldo, eu acho melhor a gente bolar aquele plano de colocar Jorge como secretário de turismo de novo e ele trazer a Garanheta de volta, porque assim só carnaval fora de época, né? Olha, uma coisa que a gente tem observado diariamente aqui é a inflação, tá? E ela tem prejudicado muito o poder de compra do consumidor no Brasil inteiro, mas ela tem sido um fator de preocupação no mundo inteiro. A pandemia gerou desabastecimento, né? E a gente vai ouvir melhor quem pode nos ajudar a conter essa inflação e, inevitavelmente, é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. O professor Écio Costa fala agora para nós como é que vai se dar uma possível ajuda que a China pode ajudar a conter a inflação. Vamos ouvir. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a China, que pode, de repente, ajudar a conter a inflação brasileira. Como seria isso? O que acontece é que hoje há uma barreira de importação de carne bovina para o mercado chinês, imposta por eles ao produto brasileiro, que já dura 45 dias. E isso está trazendo um impacto no setor exportador de proteína animal brasileiro, que traz repercussões na balança comercial e, provavelmente, no curtíssimo prazo, na inflação brasileira. O que é que acontece?
Como a carne bovina tem substitutos diretos na proteína animal, como carnes de frango e suína, ao restringir as importações de carne bovina, a China faz com que haja um excesso de oferta do produto no mercado brasileiro, impactando os demais produtos. A China aumentou, só para vocês terem uma ideia, suas importações brasileiras de carne bovina em 74% em volume em 2020. E o Brasil agora é o principal fornecedor de carne bovina para a China, que também é o principal destino das exportações brasileiras desse produto, com um valor de 4 bilhões de reais também em 2020. O governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, está comunicando aos produtores brasileiros que não enviem produtos para o mercado chinês, até que a situação referente a um caso isolado de vaca louca que aconteceu aqui no Brasil se resolva, pois há acordos de cooperação entre os dois países. Mas a produção bovina não muda da noite para o dia. Muitos bezerros estão em processo de engorda e próximos do abate, fazendo com que a oferta comece a exceder a demanda paralisada lá na China. Qual será a alternativa? Ou encontrar outros mercados, ou vender no mercado brasileiro, que deve ser o mais provável. Esse movimento pode ajudar no curto prazo a controlar a inflação, com uma repercussão nas demais proteínas animais, diminuindo o ritmo de evolução do IPCA em 2021. Agora, de todo jeito, a situação externa precisa ser resolvida, pois o mercado chinês é fundamental para o agronegócio exportador brasileiro. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Até a próxima, professor. Olha aí, uma retirada de uma restrição das carnes pode melhorar as condições, ou seja, equilibrar, né, para os chineses e também melhorar nossas condições inflacionárias. Eu acho que o caminho não é bem por aí, não. Tá, o professor é bastante otimista. Rapaz, você está discordando de Écio Costa. Meu mestre, né? Audacioso. Professor meu, PhD em Economia na Geórgia e eu aqui em Garanhuns discordando dele. O famoso gaiato. Famoso gaiato. Mas, de fato, eu tendo a discordar um pouquinho, só às vezes do otimismo, né? O professor tem muito mais base técnica para pontuar, mas também, assim, olha, duas coisas que enterram economistas: previsão de inflação e previsão de dólar. É um caminho que cientista político às vezes se enterra mais, porque prevê eleições e tal, mas previsão de dólar, e eu deixo o professor Écio Costa mesmo, inflação, essas coisas, deixo para ele. Mas quem vai estar aqui conosco hoje, que aí sim acerta as previsões políticas dele, que eu sei disso, ele faz as contas dele ali, já deu uma olhadinha em outras entrevistas que ele deu, inclusive mandar um abraço aqui, está aqui conosco também, Francisco Neto, podcast Tá Topado, pessoal lá de Lajedo, gente fina, recebeu a gente. Quem quiser ver a entrevista, Lucas discordando o tempo inteiro de mim. Rapaz, o problema da entrevista foi o seguinte: não foi a discordância, foi que você não deixa ninguém falar, meu amigo. Pegando o microfone lá, vocês que estão ouvindo aí de casa, conseguem perceber que o Matheus é o que mais fala aqui. Não é porque a gente não gosta de falar, não, é porque ele gosta mais do que a gente, entendeu? Tá bom. Bom, vocês já perceberam o teor, né? Então, se vocês quiserem acompanhar quase 2 horas de discordância, tá lá, youtube.com/tatopado, podcast Tá Topado, né? É fácil de encontrar. Olha, mas quem está aqui conosco hoje também representando Lajedo, que teve ontem também, Jorge Welly teve aqui, Lajedo está colocando a bandeira aqui no Quarto Poder, o presidente da Câmara Municipal Legislativa de Lajedo, ele que é empresário, conceituado, iniciou sua trajetória política lá no ramo do feijão, tá? E atualmente está no ramo do atacado, entrou na política em 2012, na ocasião venceu sua primeira eleição, seu mandato foi renovado em 2016 e 2020, atualmente é presidente da Câmara Municipal e foi também, em outra oportunidade, em 15 e 16, atualmente para 2021 e já antecipou as eleições. Vamos entender como é que se deu isso, para 23 e 24, sendo inédito na história de Lajedo. Está conosco aqui hoje Flaviano Quintino, a partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Faça isso comigo não, meu coração dispara, Arnaldo. Boa tarde, vereador, presidente da Câmara Municipal, Flaviano Quintino, é um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Lucas Cavalcante, diretor, boa tarde, Matheus, boa tarde, Felipe Barros, boa tarde, Arnaldo, técnico, boa tarde a toda a equipe aqui do Quarto Poder. É um prazer imenso estar aqui nesse programa que é líder de audiência no horário,
quando eu cheguei aqui, eu confesso a vocês, eu sou de Lajedo, mas eu sou do sítio de Lajedo. E quando eu morava no sítio, quando eu era criança, eu escutava muito a Rádio Marana FM. Na época não tinha televisão lá no sítio, eu escutava muita Rádio Marana FM e nunca esperava de um dia estar aqui no programa da Rádio Marana FM. Então, eu quero agradecer imensamente pelo convite que vocês me fizeram. Estou à disposição de todos vocês, tanto de vocês como do povo de Lajedo e do Agreste Meridional, que aqui eu sei que a audiência de vocês é grande. Quero mandar um abraço para todas as pessoas de Lajedo, todos os meus amigos, um abraço a todos os vereadores de Lajedo, o prefeito e a toda a população. Estou à disposição, Lucas, Matheus, estou à disposição para qualquer pergunta e fiquem à vontade. É um bate-papo tranquilo, a gente já tinha comentado e assim, uma inveja boa, tá? E a formalidade já está parecendo que ele está apresentando uma sessão da Câmara. Pode ficar sossegado, que aqui é um bate-papo. Não temos esse garbo da Câmara lá de Lajedo, não. A gente teve no podcast Tá Topado, dos meninos lá de Lajedo, Francisco, Kleber, pessoal do Estúdio Verbo, mandar um abraço aqui para eles. E a gente ia comentando, né? Olha, vamos trocar os figurinhas aqui de algumas pessoas que pode ser interessante a gente entrevistar. E eu já tinha visto a entrevista do Flaviano. Quando a gente recebeu o convite, eu já era acompanhante do podcast Tá Topado. E quando eu dei uma olhada, eu digo, rapaz, interessante. Assisti todinho. Vi também quando o presidente do MDB aqui no estado, Raul Henrique, esteve por lá. Aí eu digo, olha, personagens interessantes na política do Agreste e do estado de Pernambuco como um todo são sempre muito bem-vindos aqui no Quarto Poder. O Quarto Poder ele nasce com essa missão de levar a política da maneira mais simples aos ouvintes e para que eles possam trazer suas perguntas, que a gente possa bater um papo e descobrir, por exemplo, quem é o presidente da Câmara Municipal de Lajedo, um município de extrema importância política ferrenha lá dentro. A gente sabe que é assim. Lucas, aquela velha pergunta que a gente faz inicialmente, né? Olha, antes da gente falar de política especificamente, a gente costuma perguntar quem é a pessoa em si, né? Para que o nosso CPF, ouvinte, né? para além do mandato, para além da profissão, para que o nosso ouvinte entenda, né? Quem é o Flávio, de fato. Flaviano, isso. Na verdade, Lucas e Matheus, eu vim de uma família do sítio, inclusive eu sempre me orgulho de dizer, do sítio Serrote, lá no município de Lajedo. Vim para Lajedo e comecei a trabalhar. Comecei, como você mesmo iniciou aqui, comecei trabalhando, meu início da minha trajetória foi trabalhando, vendendo cartela. Lá em Lajedo o pessoal conhece, mas assim, comprando roupa e vendendo em outras cidades. Aí a gente sempre fala de cartela. E depois de algum tempo, eu comecei com alguns amigos, com incentivos de alguns amigos, comecei a comprar e vender feijão. Comecei a comprar e vender feijão lá na área em torno do Ceasa, lá em Lajedo, e daí por diante fiz várias amizades e sempre também participei da política, porque eu tenho um primo que também já era vereador, já tinha sido vereador, e eu sempre gostei de participar dos grupos políticos, sempre para ficar ajudando nas campanhas políticas. Desde quando eu cheguei na cidade, eu comecei a participar das campanhas políticas. E foi aí que algum dia, assim, inesperado, a gente tinha um grupo político lá, que inclusive tem família minha no grupo político, e num momento de uma eleição em 2012, aí o grupo político, uns queria ficar com o atual prefeito na época, que era Antônio João, e nós já era da oposição. Aí nesse momento, infelizmente, tanto o grupo que tem minha família rachou. Uns quiseram... Sua família é muito grande lá. Minha família é grande. Aí uns quiseram ficar com a situação na época e outros na oposição. Na verdade, quem ficou na situação era o que era vereador. O meu primo era vereador, que era Edson Quintino. Né? Aí ele ficou. E nós ficamos com a oposição sem ter candidato no momento. Aí quando eu conversar com os outros primos e outros amigos, naquela oportunidade, disseram, não, a gente vai ter que lançar algum candidato, e na verdade, naquele momento, em momento algum, eu esperava que fosse eu. Eu achava que eu sempre contribuí para ajudar os amigos, mas para mim ser candidato não veio no meu pensamento. Mas quando a gente foi olhar quem estava filiado nos partidos e quem poderia coligar com outro partido, a não ser com o do atual prefeito, meu nome estava no meio, que inclusive foi o PTC, que foi a primeira eleição que eu disputei, foi pelo PTC. Aí, na verdade, ali, num primeiro momento, aí disseram, não, o candidato tem que ser você e tal, e eu
Passei ainda uns 15 dias pensando, preocupado. Falando com a família. Falando com a família. Só que tem o seguinte, quando a gente procura com muitas pessoas, tem uns que dizem uma coisa, outro diz outra, e fica a mente dividida. Aí, na verdade, chega um momento que quem tem que decidir é a gente mesmo. Eu digo, não, então eu vou. Quem quiser me acompanhar, me acompanha. Quem não quiser também, política, vocês sabem como funciona, a gente tem que respeitar a opinião dos outros. Mas naquele momento eu digo, eu vou, a gente pelo menos vai ter em quem votar. Mas no momento que eu saí candidato, eu não achava que realmente eu tinha sucesso naquela candidatura. Mas quando eu saí para a rua, que inclusive foi o primeiro lugar que eu fui, foi o pessoal do Feijão, que minhas origens, inclusive quero um abraço para todo o pessoal lá do Feijão, pessoal que sempre me acompanha nas minhas campanhas políticas, quero mandar um abraço para todos. No primeiro lugar que eu fui, foi com eles lá para conversar com eles, dizer, eu sou candidato, não é fácil uma candidatura, mas eu resolvi sair candidato para a gente ter em quem votar, tal. E teve alguns que me disseram, por isso que isso me marcou, que disseram, não, você não é candidato para ter em quem votar, não, você é candidato para ganhar a eleição. Vamos trabalhar, vamos se unir, vamos trabalhar para a gente ganhar a eleição. E para vocês terem uma ideia, a gente foi candidato por uma terceira via lá e eu fui o terceiro mais votado no geral e do meu grupo político fui o primeiro. Então, foi por aí que começou minha trajetória política. Importante, né? Interessante, porque isso que ele falou faz muita diferença, né? Até para ele poder se expressar, saber o caminho ali. A questão da negociação, ela facilita muito isso, né? Verdade. Quando você trabalhou para o pessoal do cartão, com quem era? Você, lá atrás? De cartela. No caso, cartela... Eu sei como é que funciona. Mas quem era a pessoa? Não, assim, a gente mesmo compra e vende. Eu comprava roupa em Caruaru e vendia na cidade. É autônomo. É um trabalho autônomo. Muita gente lá trabalha autônomo dessa forma. Teve um ex-prefeito lá. Teve, Juvenal, que, na verdade, faleceu, quem trouxe essa ideia para Lajedo foi Juvenal. Na época foi Juvenal. Trouxe essa ideia e todo mundo começou a trabalhar. Aí uns trabalhavam para alguém, trabalhavam de empregado, outros eram autônomos, igual fui autônomo. Aí trabalhei muito tempo também. Mas realmente quem trouxe essa ideia para Lajedo foi Juvenal. Juvenal faleceu ano passado, não foi? Foi o ano passado. Juvenal faleceu ano passado. Lajedo, infelizmente, nos últimos anos, veio perdendo algumas lideranças. Bom, falecimento é normal, é uma coisa natural da vida. Perdeu o Juvenal, que foi uma grande liderança política e econômica ali, um empresário habilidoso ali. Eu me lembro de molequinho, morei em Lajedo 96, 97, alguma coisa assim. A primeira vez que a gente retornou. E, de fato, ali... Lá a gente sempre teve essa gana, né, de fazer os empresários, mesclar um pouco com a política também. Não era. Com certeza lá a gente tá melhor depois que o Matheus sai de lá. Aí a peça é ruim de verdade. É por isso que deslanchou, né? Não, mas graças a Deus, mesmo nos momentos difíceis, igual esse momento de pandemia que a gente teve, mas o pessoal do Lajedo, no comércio principalmente, que é forte no comércio, para vocês terem uma ideia, inclusive eu falei isso no Tá Topado. Só tem 2 cidades no interior de Pernambuco que tem feijão e feira de feijão, os 12 meses do ano, é Lajedo e Águas Belas. Então, Lajedo é uma cidade muito importante para a economia e o pessoal lá realmente, ele se desdobra mesmo para trabalhar o comércio lá, é muito forte. Lajedo tem grandes empresários, viu? Grande de verdade, tem, só lembrando aqui, tem Doca, né, do plástico. Tem muita gente lá que é forte vários, e gera muita renda lá. Zeza Cosmo, tem Guilhermano, que é o G. Sobral, tem vários e vários mesmo. Eu cheguei na época que Lajedo, conversei com o Francisco lá, o pequenininho, meu pai inclusive teve um fábrico de móvel tubular que era forte pra caramba o móvel tubular, tinha feiras enormes lá. Eu acho que o ferro acabou ficando muito caro, inviabilizando essa questão, e Lajedo procurou outro rumo, meu amigo. Entrou nas cartelas, que aquela venda porta a porta, né? O pessoal fica mais fácil. Mas, de fato, a gente tem muita história para contar do Lajedo, mas daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai entrar na parte política, na parte que ele disputou a eleição, como é que foi os detalhes, como é que ele conseguiu presidir a Câmara no primeiro mandato? Tá vendo aí? Por isso que eu digo, eu digo a Matheus Martins, né? Ele é novinho, a gente conversando com ele aqui, já veio aqui, disse, rapaz... tem que as pessoas entrou na política, entrou para disputar. Exatamente. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vou aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvinte aqui, Lucas Teixeira, lá da Coab 2, um grande amigo meu, está nos escutando. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta daqui a pouquinho, 12h24. Quarto Poder.
Em Venturosa, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Social de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OBPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h26, estamos de volta na 102.3 FM, hoje recebendo Flaviano Quintino, presidente da Câmara Municipal de Lajedo, político articulador, meu amigo. Vocês precisam, olha, os vereadores de Garanhuns, o pessoal, dê uma carreirinha, ligue aumenta o pitoquinho do rádio aí para aprender como é que faz a política, porque ele é muito habilidoso, trouxe isso do ramo empresarial, que ele já tinha, mesmo do autônomo até a formalidade. Agora, no autônomo é que a coisa é mais bacana, rapaz. O porta a porta, porque você aprende muita coisa. Você aprende a negociar, você aprende a perder, você aprende a ganhar. Você sabe que não dá para ganhar todas, porque, de fato, eu conheço muitos empresários, inclusive meu pai trabalha hoje em dia em algum ramo um pouco diferente, não é mais cama, mesa e banho dele, mas e numa quantidade menor, até só para ter um passatempo na administração, mas de fato você ganha muita experiência, né? E isso para a política é fundamental. Eu queria entender como foi essa trajetória de decidir na última hora, não, vou para a política, é o meu nome mesmo e acabou, o pessoal deu aquela pressãozinha boa, até chegar à construção de você ser o presidente da Câmara. Como é que se deu essa tratativa? O Matheus e Lucas, só para mudar esse assunto e concluir esse do pessoal do feijão que me ajudaram, no comércio eu fui ajudado na política de duas formas. Eu estava lembrando agora. Uma foi os comerciantes, meus amigos, que se juntaram e disseram, vamos ganhar a eleição, e realmente fomos juntos. E outros é aquele pessoal que eu comprava feijão na feira. Eu comprava feijão e comecei depois a visitar os sítios. Aí tinha pessoas que eu nem conhecia. E disseram, eu conheço você, eu já vi você comprando feijão em tal lugar, você já comprou feijão meu. Então, foi uma forma também que me ajudou, nesse caso, que eu já tinha muitas pessoas, me conheciam, eu não conhecia. Mas quando eu comecei a ir na casa deles, no sítio, aí muita gente já me conhecia. E ali, graças a Deus, também conquistei alguns votos. Então, foi uma coisa importante no comércio para ir para a vida pública. E Lajedo tem uma feira de feijão muito forte, né? Forte. Acho que talvez uma das mais fortes do Nordeste. Não, realmente, como eu disse, assim, do estado de Pernambuco aqui é mais forte, e as duas cidades que tem feijão os 12 meses do ano e feira de feijão é Lajedo e Águas Belas. É muito forte a feira, e principalmente no período da safra, que é o período do inverno aqui. Aí vem muita gente das cidades vizinhas também. São João, Calçado, Jurema, a maioria vem vender em Lajedo, porque os compradores que vêm de outros estados também vão para Lajedo, vão comprar lá em Lajedo, lá é o ponto estratégico. Aí o pessoal leva para Lajedo porque vem gente de outros estados e o preço fica melhor. Tem feira que o preço fica melhor. Flaviano, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, para a gente já mudando o assunto, tá? Complementando a pergunta de Matheus, como é que faz? Eu me elegi vereador hoje. Como é que faz para virar presidente da Câmara do primeiro mandato? Quem era o prefeito na época?
Rossini, Rossini. o prefeito. Você se Rossini. elegeu na base ou na oposição? Foi na terceira Na via. terceira via. Foi na terceira via. Ou Mas a seja, gente independente. já vinha conversando e quando a gente chegou na Câmara já estava alinhado. E o que eu pude fazer para ajudar ele, porque vocês sabem, tanto o Poder Legislativo como o Executivo, estando unido, vai ajudar a população. Facilita. Então foi o caminho que a gente viu naquele momento de a gente estar unido para que realmente trabalhar para ajudar o povo de Lajedo. Mas como é esse trabalho de convencimento dos vereadores? São 13 lá em Lajedo. Não disseram assim, mas, Na rapaz, verdade, ele é danadinho, né? eu Chegou vou já dizer a com vocês, sempre quando, não espera quando eu ganho, porque nós estava, quando a gente ganhou em 2012, ficou acirrado a Câmara, ficou 6 para um lado, 6 para o outro, e o voto de leva, mas só que eu tive, junto com o prefeito, e a gente elegeu a primeira presidente, que foi a minha colega Vânia, inclusive quero mandar um abraço para a Vânia Cosme, minha colega de bancada, ela foi eleita presidente. Só que durante os 2 primeiros anos, a gente perdeu uma vereadora da base. Aí diminuiu, ficou mais difícil ainda a dificuldade para que a gente pudesse construir uma candidatura para os últimos 2 anos. Mas como eu sempre tive amizade com todos lá na Câmara e conversava com todos, eu tive amigos na oposição que disseram, Flaviano, eu não voto em alguns vereadores que tem aí, mas assim, se você conseguir juntar a sua base e você conseguir ser o candidato do grupo, eu voto em você. Então esse voto foi muito importante, que foi do ex-vereador Denis, no primeiro mandato. Ele era da oposição, eu situação, mas como a gente fez uma amizade lá dentro da Câmara, independente de política, não teve acordo político, acordo nenhum, tivemos pelo menos a amizade ali, e no momento, ele e os vereadores da minha base viram que naquele momento era o melhor para a Câmara, tanto para Lajedo, era o meu nome, inclusive que realmente foi que a gente trabalhou, como eu disse a você, trabalhei junto com o prefeito e unido, e fomos para uma reeleição, que graças a Deus, tanto o prefeito foi reeleito, como eu fui reeleito também. Então foi mais ou menos por aí a construção da primeira presidência da Câmara, foi conversando com os... Na verdade, eu converso com todos os vereadores, que a política, a gente sabe que a gente trabalha na campanha, depois quando é eleito, nós vamos trabalhar para todos. Na presidência da Câmara não é diferente. A gente trabalha, vamos para a disputa, quando ganha, eu sou presidente da Câmara hoje de todos os vereadores, eu não sou presidente da Câmara só da minha base, sou presidente de todos os vereadores. Então, com essa construção, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar alguns votos dos vereadores, eles, naquele momento, viram que era o momento melhor para mim, o meu nome foi o melhor entre todos os grupos, houve um consenso. Então, graças a Deus, fui para a disputa e a gente ganhou. A oposição botou um candidato, mas a gente ganhou naquele momento. Você, inclusive, então, no caso, teve votos para além da sua base. Conseguiu fazer uma conjuntura que permeasse, entre aspas, um consenso de maioria ali. Foi, porque se eu fosse só com os votos da minha base, na verdade, nós passou a ser minoria. Que a gente era maioria, mas a gente perdeu uma vereadora que estava na base, depois resolveu ir para a oposição, que isso é normal na política, Natural. que é natural que às vezes a gente não está satisfeito no lugar onde está, tem que procurar um lugar melhor, né? E naquele momento, aí a gente perdeu uma vereadora da base. Aí a gente ficou com minoria. Mas com a amizade, como eu falei para você, com a amizade que eu tenho lá dentro da Câmara e conversando com os vereadores, aí teve um vereador que disse, se você conseguir dentro do seu grupo, você ser o candidato do grupo, eu voto em você. E realmente ele disse que votava, votou, e a gente trabalhou e ganhou a presidência, a primeira no caso, né? Percebam que é a primeira. Tá? Uma das coisas que a gente sempre debate aqui, inclusive a nível nacional, é que o presidente de uma Câmara, de uma casa legislativa, ele tem que ser um cara de palavra. Porque ele tem que contemplar ali todos, como você já pontuou aqui, oposição, situação, independentes, não importa. Quando ele preside ali, ele preside para todos os vereadores ali têm sua representatividade, pode ter 2 votos ou 5 mil votos. Olha, Flaviano, a gente observa muito no restante das cidades aqui, tanto em Pernambuco como no Brasil todo, que às vezes as câmaras elas acabam ficando muito tímidas, né, na sua atuação. A gente sabe que a de Lajedo é um pouco diferente, é um ponto fora da curva. E aí muitas vezes o prefeito está ali, e os vereadores acabam baixando a cabeça de certa forma, sendo situação ou oposição e sendo leniente, mas o Poder Legislativo tem que ter a própria autonomia. Verdade, inclusive eu sempre
eu sempre fui, é até engraçado, é uma boa pergunta que você fez. Eu sempre fui da base do prefeito, desde quando do prefeito Rocino, quando eu digo, ó, eu estou aqui na base, a gente não tá, estamos na base, não é fingindo que tá, não. Só que eu tenho meus posicionamentos. Inclusive, tem algumas pessoas, não vereadores, que algumas pessoas, às vezes, duvidam do meu posicionamento. Por quê? Porque eu sou da base, mas eu também não baixo a cabeça para... Se eu ver que a coisa não é daquela forma, eu digo, meu posicionamento é esse, minha opinião é essa, eu tenho minha opinião própria. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que eu não sou da base. Inclusive com o próprio prefeito Rocino. Quando eu presidi na Câmara e sendo vereador. Teve alguns momentos que eu também, quando eu achei que era necessário, eu fui duro, como também ele foi, isso é normal. Mas assim, todos esses pensamentos é para uma construção e ajudar para o benefício caminhar e caminhar bem. Só que eu não sou de acordo em nenhum momento, seja quem quer que seja o prefeito ou o presidente da Câmara, do poder executivo não ter boas relações com o poder executivo. Tem que ter o trânsito. Eu já disse isso em várias entrevistas quando me convidaram, que na época que eu fui presidente, se eu não me engano, foi na época que teve aquela briga de Dilma levando para o Nacional, de Dilma com o Eduardo Cunha. Sim. E ali quem perdeu foi nós, quem perdeu foi os brasileiros. Então nós não podemos ter essa briga de, seja quem quer que seja o presidente da Câmara ou o prefeito, de ter a briga entre poder executivo e legislativo, porque aí vai prejudicar quem? O povo. E se a gente somos representantes do povo, nós não queremos que o povo... E a mesma coisa que aconteceu no nível nacional pode acontecer no município também. A Câmara pode botar um impeachment do prefeito. Verdade. Sempre... Por isso aí que eu digo, a gente tem que trabalhar alinhado, porque se tiver qualquer briga ou qualquer coisa que for pessoal, aí vai prejudicar o povo. Então, eu tenho meus posicionamentos, eu trabalho sempre alinhado, sempre a gente trabalhou alinhado com o poder executivo, nenhum momento que eu fui presidente, eu fui de oposição, mas mesmo se eu fosse de oposição, eu não ia trabalhar para atrapalhar o prefeito, não, porque se a gente trabalhar para atrapalhar ou querer prejudicar em alguma coisa, nós não estamos prejudicando o prefeito, estamos prejudicando a população. Não é da turma do quanto pior, melhor. Não. Agora também tem uma coisa, eu tenho meu posicionamento. Eu tenho meu... Tem que defender seu eleitorado, né? Verdade. Aí, por aí, é mais ou menos aí minha opinião, Matheus. Não, e isso que você está colocando é muito importante, porque a gente fazia até uma ideia assim de como funcionou a questão, por exemplo, do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia presidiu o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais, e nesse sentido, ele foi, entre aspas, um bom presidente no momento que esteve, mas provavelmente ele não deve ter conseguido contemplar em sua maioria, porque na tentativa da possível reeleição, que regimentalmente era inconstitucional para a Câmara Federal, que não acontece nos municípios, que aí cada um tem sua lei orgânica, seu lei orgânica do município, a gente viu que ele não conseguiu arregimentar, acabou se tornando candidato de si próprio, o que é muito ruim, quando você se macula um candidato a qualquer custo, como não foi o seu caso. O seu caso foi um candidato de grupo, e ele não conseguiu atender as demandas. A gente tem o Lucas sempre cita aqui, né, o Luiz Eduardo Magalhães, que faleceu, que foi presidente da Câmara do Fernando Henrique no primeiro mandato dele, que ele era um cara tão hábil politicamente, que ele conseguiu, a mesma coisa, surgiu a oportunidade dele ser candidato novamente, e ele disse, olha, não, porque o regimento não permite, eu vou abrir um precedente ruim para mim, pode acontecer, né, de você acabar se tornando candidato a si próprio. No caso dele, não, porque 350 assinaturas, inclusive com assinaturas da oposição do Fernando Henrique, disseram, não, ele, por quê? Porque se aponta. Inclusive o Arlindo Quinalha, que é do PT, era diferente do PFL, oposição, mas disse, olha, ele era um cara de palavra. Verdade. Quando você tem palavra e preside uma Câmara Legislativa, meu amigo, as pessoas confiam em você e isso lhe dá uma altura diferente na política. Flaviano, uma pergunta antes da gente ir para o intervalo, para você já ir pensando. Você sabe a dimensão que você tomou depois de ter a presidência da Câmara na primeira vez, na primeira oportunidade, surgiu outra oportunidade, você foi eleito novamente. Quantas vezes você foi eleito, para eu não errar aqui, a presidência da Câmara? Três vezes. Tornou-se um líder representativo muito forte em Lajedo. Olha, eu acho que o fato, Matheus, de ele ficar ali não vou dizer no meio, né, exatamente, mas o meio também é a oposição, né, e no fato de ele ter o diálogo tanto com a situação como a oposição, ele consegue ali talvez
dentro dos representantes da Câmara de Lajeado, ser aquele que vai atender melhor todos os outros vereadores, ou seja, aquele que vai garantir o diálogo, garantir o trânsito democrático, né, que o Poder Legislativo tem que ter. Eu vou só pedir para ele aguardar um segundinho, que é o seguinte: Flaviano, politicamente, já sabe que vai acender, não dá para correr disso. Quais são os planos de Flaviano? Foguete não tem ré, né? Foguete não tem ré. Quais são os planos políticos de Flaviano, do que ele observa na política do Agreste para o futuro de Lajeado e para ele também. 12h39, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Em Tupanatinga, todo mundo ouve. A superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h41, estamos de volta na 102.3 FM, a Rádio Marana, é a rádio que todo mundo ouve. O Quarto Poder sempre trazendo o melhor da política pernambucana. E hoje, com um prazer enorme, a gente está trazendo aqui o presidente da Câmara Legislativa Municipal de Lajeado, Flaviano Quintino, político habilidoso, nasceu talhado ali numa disputa forte que é a política de Lajeado. Quem conhece sabe que Lajeado ali ou você, não sei se ainda hoje em dia eles usam os mesmos termos, mas ou você é boca branca ou você é boca preta. Se fosse eu e Lucas lá, certamente a gente não estaríamos do mesmo lado, porque a gente gosta da discordância. De forma alguma. A gente estaria ali. A gente não está do mesmo lado nem aqui. Nem aqui. No quarto poder é bem quarto mesmo, que é dividido, sobra até para posição que a gente não conhece ainda, né? Mas, de fato, a gente está hoje com aí sim, diferente de mim e de Lucas, um agregador, um político hábil, ele que já presidiu a Câmara, e preside, né, pela terceira vez, a Câmara Municipal de Lajeado, e se tornou um político muito habilidoso nas tratativas, dando voz ao Legislativo de Lajeado, dando voz a cada nicho eleitoral de cada vereador, porque eles representam a população de Lajeado. Seja você que tem voto no sítio, voto no centro da cidade, voto dos professores, voto dos comerciantes, não importa. Sua voz vai ser ouvida se você for eleito lá, e também como o povo vai ser ouvido. Mas se você elegeu alguém para lhe defender, o seu representante vai ser ouvido, porque o presidente da Câmara prestigia todas as alas eleitorais. E isso dá um tamanho importante. Flaviano Quintino, presidente da Câmara Municipal de Lajeado, me diga uma coisa: como é que você imagina o futuro político de Lajeado? Como é que você está vendo esse cenário com Erivaldo Chagas? Também quero saber um pouco disso. E para você, pessoalmente, também, se você puder arrematar assim, o que você pensa politicamente para você? Sei que você está num partido importante, o Movimento Democrático Brasileiro é um partido histórico, o MDB, é presidido estadualmente por Raul Henri, mas tem também o senador Jarbas Vasconcelos, enfim, já governou o estado de Pernambuco, inclusive. Como é que você vê esse arranjo político? Saindo um pouco só da esfera municipal, mas também observando o executivo lá de Lajeado e o seu caminho político. Matheus e Lucas, eu
Como eu disse a vocês, desde o início da minha trajetória política, eu fui para uma candidatura que, na verdade, no início eu não esperava. No início eu não esperava e, como já repeti aqui, a gente, por uma construção aí, fui candidato. E depois de ser, já estou no terceiro mandato, Estamos na segunda presidência da Câmara, mas já tem a terceira aí, chegando. E as coisas aconteceram comigo naturalmente. Eu nunca briguei, nem me sociei, nem corri. Assim, claro que a gente tem que correr atrás dos seus objetivos. Sim, sim. Mas assim, eu sempre entrego nas mãos de Deus e as coisas, quando tem de acontecer, vão acontecer. Então, para o futuro meu, eu penso da mesma forma. Eu, como você falou, estou no MDB, um partido importante, que agora, nesse momento que não tem coligação, eu acredito que todos que estão dentro do partido não podem se omitir se tiver um convite da estadual para candidato a alguma coisa, a gente tem que estar à disposição. Então, eu estou à disposição do meu partido, do meu grupo político, se o presidente estadual sentar comigo e disser, preciso de você, estamos juntos, não sou... no início, que eu não tenho experiência nenhuma, eu não fugi da raia, quanto mais agora, vou estar à disposição do meu partido de qualquer forma, se precisarem de mim. E em termos do prefeito Erivaldo Chagas, graças a Deus, eu tive um relacionamento bom com os prefeitos que quando eu fui presidente, que estiveram à frente do executivo. Quando eu fui presidente da primeira vez, inesperado, como quase ninguém esperava, eu tive procurando o prefeito Rossini na época e disse a ele, eu digo, estou aqui para ajudar no que for possível para a construção de um Lajeado melhor. Fui lá na prefeitura, na época, eu me lembro, disse isso a ele. Quando a gente ganhou agora, novamente, que eu ganhei para presidente da Câmara, que foi mais inesperada ainda, que muitas pessoas lá em Lajeado não esperavam que eu ganhasse para presidente da Câmara, também tive com o Adelmo, que é uma pessoa que a gente sempre se deu muito bem, sempre eu me espelhei ele em várias coisas no município, na campanha, eu fui lá e disse a ele da mesma forma, digo, prefeito, estou aqui à disposição para trabalhar, para ajudar no que for possível no município. Fez a escola política, imagina. Verdade. Quando, infelizmente, aconteceu essa fatalidade com ele, a gente perdeu Adelmo, eu também fui da mesma forma lá no prefeito Erivaldo, da forma que eu fiz com os outros dois, fiz com o prefeito Erivaldo. Fui lá e disse, prefeito, estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso para o desenvolvimento do nosso município. Agora, isso não quer dizer que ajudar vai fazer tudo que o prefeito quer. Não, a gente está conversando, senta na mesa, quando chegam os projetos de lei lá, como chegou alguns lá na Câmara, eu tento conversar com os vereadores, articular da melhor forma possível, mas você sabe, como a gente é presidente, a gente tem que escutar o vereador de oposição, de situação, escutar a opinião de cada um vereador, que você sabe que é 13 cabeças pensantes. Um pensa, às vezes, do mesmo grupo. Um pensa de uma forma e no mesmo grupo outro pensa de outra Olha o forma. Lucas aqui. Pronto, desse jeito. Aí a gente tem que ter uma certa calma e um cuidado para que a gente possa construir o melhor possível. Ah, não, com certeza. E olha, ficou aqui no ar, viu? Pode estar surgindo aí uma nova força política para disputar mandato legislativo na Alep, ou sei lá, sabe, da Câmara Federal. Ou os grandes podem vir aí para Flaviano Quintino. Lucas. Eu já queria adiantar a pergunta aqui para 2024, saber como é que vai ser, mas eu vou guardar para a próxima oportunidade que ele vier aqui. Não, mas isso que ele falou do Erivaldo, a gente tinha até falado com o nosso colunista aqui, né? Mendonça Filho teve por lá, trazendo o orçamento, inclusive, com a articulação política que ele tem de costume, por ter sido ministro, enfim, por ter uma influência forte ainda no cenário brasileiro, político, para poder trazer orçamento, junto à Codevasf, se não me falha a memória, que trouxe para lá, para poder estar asfaltando ali. Como é o nome daquela rua grande? Eu morei na Presidente Vargas, eu não sabia o nome. Tá ruim, você não é desse Eu morei ali na Presidente Vargas há muito tempo, mas ela é uma rua é uma das maiores, né, de Lajeado, né? E assim, o Erivaldo, ele se preparou para estar ali na composição do governo e ajudar, mas ele não se preparou diretamente para ser o prefeito, né? Até porque ele não foi eleito para ser prefeito, foi eleito para ser o vice-prefeito. E nesse momento, de uma precisão, acho que a Câmara Legislativa tem que ter esse papel mesmo que você pontuou, já é de ser do costume, mas agora muito mais porque, de fato, ele
se viu numa necessidade, né? Porque Verdade. surgiu a necessidade. Olha, e você não quis faltar a ele, como você contou aqui, foi até lá, disse, olha, estou aqui à disposição, obviamente isso não quer dizer que vou aprovar tudo, mas não vou lhe faltar também, não vai ser aquela pessoa covarde, disse, olha, você não foi eleito, então o problema Não, meu compromisso não é com você. De forma alguma, que também se a gente fizesse dessa forma, não estava nem prejudicando a ele, né, Matheus? Estava prejudicando a população. Então é isso que nós não queremos. Então o que vem lá para a Câmara, o que chegou até agora de projeto de lei, com certeza é para ajudar a população, e o que vem lá para a Câmara, o que a gente puder fazer para agilizar, para aprovar, e se tiver alguma coisa que eu ou algum vereador que acha que não está do jeito que ele pensa, o vereador também tem o direito, qualquer vereador tem o direito de colocar uma emenda e aprovar o projeto daquela forma que o vereador pensar. Coloca uma emenda e conversa com todos os vereadores, sendo aprovado. Também nós temos que mostrar que o Poder Legislativo também tem sua autonomia. Então, nós colocamos emenda, aprova, e todas as vezes que vem dessa forma, que colocam emenda, sempre é para ajudar, nunca para prejudicar. Lucas? Olha, eu queria... Um dos papéis do vereador, né, de qualquer vereador, do Poder Legislativo em si, é fiscalizar, né? Eu queria saber como é que está essa situação, apesar de ser do grupo do prefeito, como é que está a situação da cidade de Lajeado em si, está tudo nos conformes, ou eventualmente, durante esse tempo de política, teve algum episódio dos mandatos todos, né? Eu estou falando não só de agora, mas dos mandatos todos. Teve algum episódio que marcou você na política, tanto por ruim como por bom, dentro no embate ali político? Não, na verdade, teve... Polêmica. E outra, eu sei que Rossini tem um jeito mais belicista de fazer política, né? Ele era mais duro. E você também é uma pessoa independente, não ia aceitar também o jogo duro calado, né? Não, mas ali, sempre quando eu e Rossini teve, na verdade, a gente... Foi uma parceria muito boa. Foi uma parceria... Coisas que a gente discordou, na verdade, foi coisas pequenas, pontuais, né? Coisas pequenas que a gente não levou ao público, conversando olho no olho, a gente resolveu para que não pudesse prejudicar em nenhum momento. Como eu falei para você, a gente trabalha sempre, o que eu sempre pedi, e está acontecendo agora, e o que eu sempre pedi é o quê? União de todos, porque a união de todos vai, com certeza, levar o município para um caminho melhor. Quando chegar no momento da campanha, aí no palanque, aí você vai dizer suas ideias, você vai dizer o que não gostou, mas nesse momento a gente tem que construir, sentar com o prefeito, com os vereadores, construir para que a gente possa, se Deus quiser, quando a gente passar o mandato, nós mostrar para os nossos filhos e os nossos netos que realmente fizemos um bom mandato e contribuímos para o desenvolvimento da nossa cidade. Olha, ele tá afiadíssimo, meu amigo, ele não pode de nenhuma pergunta. Eu pensei que ia gerar uma baita polêmica agora. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Flaviano. Dos seus projetos, obviamente você tem, como você falou, veio da base do pessoal ali que negocia o feijão, tem o pessoal das cartelas, enfim, você atendeu demandas deles. Qual que, assim, você pode citar até mais de uma, das quais você se sentiu feliz no final do dia? Poxa, lá atrás eu na campanha eu prometi isso, não promessa, né? Eu disse que ia lutar por isso, acho que é uma palavra melhor, e lutar por isso, porque, obviamente, quando está no Legislativo, a gente não tem a caneta, né? A gente trabalha em conjunto com o Executivo para poder atender a demanda. Se você tiver de memória, algumas que você diz, poxa, isso fez parte do meu mandato e consegui cumprir, durmo de cabeça tranquila hoje. Tem várias, mas vou falar umas 2 ou 3 aqui. Um importante que foi feito lá em Lajeado foi um projeto que é um projeto a nível federal, mas foi o CAPS em Lajeado, que foi implantado lá em Lajeado, foi uma indicação que eu fiz e realmente eu me sinto orgulhoso quando eu vejo aquele CAPS e eu sei que eu contribuí para que aquilo acontecesse. Outra coisa também, eu não falei para vocês, mas eu comprava feijão em Lajeado e vendia em Recife. Fui várias vezes vender em Recife. E várias vezes eu nem pensava em entrar na política. E várias vezes, quando eu ia para Recife, aconteceu de 2 ou 3 vezes eu ver o ônibus do TFD quebrado na estrada. E o pessoal sofrendo ali com aquela... eu saía cedinho para ir para fazer suas consultas e não chegava a tempo porque o carro quebrava. Aí eu
Quando eu entrei na política, eu pensei, eu digo, se eu puder ajudar para que eu possa comprar um ônibus para um TFD, um ônibus novo, que possa ajudar esse povo, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Aí eu fiz essa indicação na Câmara, peguei a indicação, não deixei lá, fui falar com o prefeito, pedi ao prefeito, me ajuda nisso aqui, vamos comprar um ônibus novo para o TFD, na época o prefeito era Rossini, e graças a Deus ele comprou, e eu fico satisfeito. Tem outras coisas na zona rural também. No sítio onde eu morava lá, era difícil até passar de carro, era de bicicleta. E eu sempre pedia a ele, pegava no pé dele, vamos passar a máquina. Qual era o sítio Sítio Serrote. Que eu conheço o Salgadinho lá também, né? Só que o Salgadinho é quase na cidade já, é próximo. O meu já divide com o Alto de São Francisco. Presidente, você está vendo que o nosso amigo Matheus é um lajedense fraco. Tá difícil. Aí, lá no sítio também, pedi para que ele passasse a máquina, pedi também cimento para o pessoal do sítio, pedi saco, que eu sempre vi a dificuldade do homem do campo quando eu ia comprar o feijão, Banco de lá semente, né? que eu levava os sacos vazios para que o pessoal guardasse sua produção. Então eu fiz essas indicações na Câmara, o prefeito atendeu. Então assim, eu fico, graças a Deus, eu fico satisfeito com algumas coisas que aconteceram lá no município, que eu pude ajudar e tenho certeza que eu vou contribuir mais para que nesse mandato aqui, tanto meu, do prefeito Erivaldo, para que, se Deus quiser, quando for no fim do mandato, nós olhar e dizer, graças a Deus, nós contribuímos para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que a última pergunta, eu guardei ela, né? A gente está já chegando na reta final, passa rápido aqui. Realmente, passa rápido. Muito rápido. E a gente quer saber como foi que você conseguiu essa brecha na lei orgânica do município para poder a reeleição, porque a gente estava até debatendo ontem, eu tinha entendido que ele tinha conseguido a reeleição com uma eleição no meio, mas não, ele conseguiu uma reeleição para o mandato inteiro. Como foi que se deu essas tratativas? Teve alguém que disse, olha, eu quero também, não sei o quê, como é que foi isso? Não, na verdade, se você olhar meu pronunciamento dia 1º de janeiro, quando eu ganhei a primeira presidência, que eu sentei lá na cadeira, eu disse, ó, a gente foi eleito, mas aqui eu vou administrar com todos, oposição e situação. O que eu puder fazer aqui para todos, eu vou estar fazendo. E realmente trabalhei, os primeiros meses, fui trabalhando e fui construindo já uma possibilidade de reeleição. Aí eu conversando com o pessoal, tanto da minha base, que primeiramente eu fui conversar com o pessoal da minha base, porque eu ganhei essa eleição também com o voto da oposição. Sim. Aí eu fui conversar com o pessoal da minha base, porque lá não tinha na casa, no regimento, nem na lei orgânica, tinha que aprovar o projeto de lei. E para aprovar o projeto de lei, a gente precisa de 9 votos. Então eu tive que... Passou um desafio grande. Foi um desafio. Primeiramente, eu fui conversar, como eu estava na base, e eu sempre me dei bem com o Adelmo, inclusive, tem uma foto que eu sempre lembro. Foi a última conversa que eu tive com o Adelmo, fui lá mostrar a ele o projeto que a gente estava pensando. Aí quando eu mostrei, ele deu, a gente está pensando de colocar a emenda na lei orgânica para que eu tenha o direito, não quer dizer que eu vou ser o presidente, que eu tenho o direito de disputar a presidência que está por vir. E a Adelmo, naquele momento, ficou satisfeita, inclusive fui com a vereadora Vânia, quero mandar um abraço aqui para ela, com a vereadora Araceli também, quero mandar outro abraço para ela, ela estava junto comigo nessa conversa, e a Adelmo ficou satisfeito no momento que eu... Que dá uma tranquilidade para o executivo. Realmente, ele disse, ele até perguntou, o pessoal da base, que eu não tinha conversado nada com ele sobre isso, ele disse, os vereadores todos da base estão tudo tranquilos, estão aceitando, eu disse, tá todo mundo de bem, só que a gente precisa de mais uns votos, que nós não temos a maioria, nós precisamos de mais votos. Aí disse, então, se algum vereador da base tiver algum probleminha ou alguma coisa, me chame que eu converso para deixar tudo tranquilo. Mas no habilidoso, momento, habilidoso, porque na verdade eu não precisei, mas eu fiquei devendo isso a ele, pela forma que ele me tratou lá. Então, quando eu vi que a base queria e todo mundo aceitou, aí eu fui conversar com os vereadores da oposição, que logicamente precisava dos vereadores da oposição para poder aquele projeto passar. E quando eu conversei, o pessoal me entenderam, disseram, não, você está tratando todo mundo por igual, então nós não votamos em você e você está tratando todo mundo por igual, não tem problema algum que esse projeto passe. Então foi assim que a construção para passar o projeto. Aí foi
passou o projeto, que a gente precisava de 9 votos. Depois que passou o projeto, aí para a eleição a gente só precisava de 7 votos. A oposição, naquele momento, não votou em mim, mas também não quis colocar um candidato para disputa. Foi candidato único. Aí foi candidato único. Aí teve os 7 votos, mas graças a Deus a gente trabalhou para esse momento, deu certo. Agradeço a todos os vereadores, que inclusive também até os vereadores que não votaram, mas também é como eu disse, a gente trabalha, é eleito, quando é eleito o prefeito é eleito para todos. Quando o presidente é eleito, também é eleito para todos. Então, quero agradecer a todos, principalmente os da minha base também, tem que reconhecer isso. A cadeira, às vezes é bom, mas às vezes incomoda um pouco. Para vocês terem uma ideia, às vezes a gente está com o vereador que votou na gente, que ajudou na campanha, mas às vezes não tem momento que a gente tem que contrariar, porque a gente está presidindo para todos. A coroa é bonita, mas é pesada, né? Verdade. Olha, a gente está chegando na reta final. Eu quero agradecer muito a ponte feita aqui para o nosso amigo Francisco Neto, ele lá do podcast Tá Topado. Enfim, pessoal do Lajedo, manda um abraço para Kleber Pop Gelo. Traga um gelinho para nós, meu irmão. Rapaz, tomei água quente lá, viu? Olha, vou fazer aqui também. A gente noticiou, tá? Quando a gente estava no Uber, né? A gente estava no Uber e menina, uma boca branca, inclusive, me disse: olha, Adamo Duarte acabou de falecer, a notícia está correndo, e a gente noticiou aqui, porque rádio é hard news, né? O programa é hard news, é na hora, é o que está acontecendo, as pessoas às vezes não estão rápido na internet, mas o rádio é muito mais rápido. Você está ligado, às vezes você não está nem procurando nada e vê, e a gente viu. Infelizmente foi uma perda muito grande, não só para Lajedo, tá? Foi uma perda para o Agreste e para Pernambuco, porque morreu uma grande liderança política, mas a gente também fica muito feliz de ver que o Flaviano Quintino está presidindo a Câmara lá e uma nova liderança está se consolidando ali em Lajedo, quem sabe buscando voos mais altos, né, Lucas? Para representar o povo de Lajedo até talvez na Assembleia Legislativa, enfim. O futuro, como ele colocou, a Deus pertence, mas de fato também quero agradecer ao Flaviano ter disponibilizado, ter vindo aqui na rádio, no Quarto Poder, nos dado essa moral de participar do nosso programa hoje, nesta quinta-feira, dia 21 de outubro, e também já reforço para uma nova oportunidade de estar aqui conosco novamente. Lucas? E Matheus, valeu. Só agradecer aos nossos ouvintes que também estão nos acompanhando aí. E mais tarde essa entrevista vai estar lá no YouTube, não é isso, Matheus? Exatamente. E no YouTube, no Spotify, enfim, várias plataformas de podcast. E também deixar aqui o Flaviano com a palavra final, o seu recado final para o povo de Lajedo. Enfim, e agradecer novamente. Primeiramente, quero agradecer a você, Matheus, a você, Lucas. Quero agradecer a todos os ouvintes da rádio, parabenizar vocês por esse programa. Fiquei muito à vontade no programa de vocês. Parabéns a todos vocês. Quero também agradecer o povo de Lajedo por todas essas oportunidades que estão me dando, de tanto ser vereador como presidente da Câmara. Só quero colocar aqui, eu falei alguns pontos de quando fui vereador, mas também de presidente da Câmara. Quando eu fui presidente da Câmara, no meu primeiro mandato, fizemos uma economia lá, devolvi aos cofres públicos R$16 mil na época, se eu não me engano, para que fosse, em parceria com o prefeito, pedi para que fosse feito iluminação pública na cidade, inclusive o prefeito fez na época também, quero agradecer a ele. Agora já estamos fazendo a Câmara itinerante, já fizemos uma sessão ordinária da Câmara fora do Poder Legislativo, nós estamos levando o Poder Legislativo para próximo do povo. Nós já somos, os vereadores é o político mais próximo do povo, né? Mas nós já estamos tentando levar o Poder Legislativo, levamos o Poder Legislativo para os bairros, para que o povo diga suas demandas e ali mesmo nós possamos votar e discutir o problema daquela comunidade. Então, mais uma vez, abraço a todos, agradeço imensamente e estou à disposição a qualquer momento que o Quarto Poder queira me convidar, estou aqui à disposição. Matheus, Lucas, um abraço e fiquei muito feliz pela entrevista. A felicidade é toda nossa. Estamos encerrando aqui o programa 1 e 2. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã. Até amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Guarano FM.